Sejam muito bem-vindos ao Clube do Sucesso, o podcast oficial do sucesso, e hoje nós estamos aqui num episódio mais do que especial, uma pessoa com 35 anos no ramo da gastronomia, num restaurante, desde a história do à la carte até o início do buffet Aquilo. Então, acompanhe esse episódio e não percam os detalhes nessa jornada empreendedora. Evandro Agatti, seja muito bem-vindo ao podcast do Clube do Sucesso. É muito prazer estar te recebendo porque 35 anos dentro do restaurante Clube Botafogo. Um período sendo colaborador e maior parte desse período, inclusive, como proprietário, como empreendedor lá no ramo da alimentação. E é difícil achar uma pessoa que não te conhece, principalmente na nossa região, e quando eu falo região é Bento Gonçalves, Garibaldi, Barbosa, Farroupilha, nosso entorno aqui, né? E vou te falar, é o operador que eu mais rápido não vi até hoje com números, porque muitas das pessoas vão lá para ver quando forem pagar a conta, para ver o cara calcular lá, que é uma coisa fora de série. E quem não foi, não conhece, vá lá que vai presenciar o Agatti lá. Obrigado pelo nosso convite aí, Agatti, vai ser um prazer a nossa conversa aí. Né? E eu gostaria que a gente sempre começa tu te apresentando e contando um pouco da tua história, por exemplo, para construir uma linha que para quem não te conhece ainda, talvez, né? Entender um pouquinho como tu começou, o que levou a tu começar no ramo da alimentação, com o restaurante, enfim, conta para nós, tenta construir um pouquinho da tua trajetória aí. Então vamos lá, boa noite a todos. Primeiro, um prazer enorme estar aqui no Clube do Sucesso. Julinho, a gente se conhece desde da pré-escola. Do jardim, eu acho. Jardim, é isso aí. Rodrigo, meu Deus, 25 anos. Então é muito legal estar entre os amigos e contar um pouco da minha trajetória, da minha história, né? Como tu falou, são 35 anos de restaurante esse ano, não é? A minha vida tá lá dentro, né? A vida do restaurante e a minha meio que se fundem junto aí, né? A gente foi acompanhando todo esse processo. Cara, e assim, eu vou contar um pouco de como começou toda essa história antes de chegar no restaurante, né? Que é... Ótimo. Eu tinha, sei lá, 11, 12 anos de idade e eu ia passar as férias em Porto Alegre. Os meus padrinhos de batismo, eles já são falecidos, eles tinham um armazém. Era o Armazém Secos e Molhados Santo Antônio. Lá na Doutor Malheiros, 202, bairro Santo Antônio. Rua paralela da Zenha. E eu ia passar as férias lá. Meu pai e minha mãe deixavam lá. E eu trabalhava no armazém dele, né? Cara, e aí eu comecei a pegar gosto pelo comércio. Imagina, com 10, 11 anos, 12 anos, né? E aí toda noite o meu padrinho me dava, na época, como se fosse R$2, R$13 de salário. E eu guardava. Às vezes ele saía do armazém, imagina, Porto Alegre. E eu cuidava do armazém com essa idade, cara. Era um nanico, né? Aí fui trabalhar, vocês lembram que com 13 anos a gente podia se emancipar, né? Uhum. Eu me emancipei. Então, olha só, o pai sempre disse, né? A gente é de origem humilde, né? Aqui, para ti, na nossa cidade, ser uma pessoa de sucesso, tu tem que ter um sobrenome, né? E a gente não tinha esse sobrenome, não nasceu em berço de ouro, né? Minha geração, pelo menos, quase toda foi assim, né? E o pai falou, eu não tenho dinheiro para dar o que vocês querem, vocês vão ter que trabalhar. Eu falei, não, preciso ir trabalhar. Pai, como é que faz? Vamos se emancipar. Então eu me emancipei com 13 anos, eu acho que no papel tu tinha 18, né? Tu podia trabalhar, mas tu não podia fazer certas coisas, né? E aí fui arrumar meu primeiro emprego. Fui lá na Mactorno. A Mactorno era na frente da Arte Impressora. Acho que era do seu Nestor. Fui trabalhar de torneiro mecânico, né? Eu não sabia nada, imagina, com 13 anos, cara, né? E aí, acho que fiquei uns 6 meses trabalhando lá, não deu muito certo. E nesse meio tempo, o Apollo do Botafogo... Que é o supermercado. Que é o mercado, né? O supermercado Apollo. Dá pra falar em marca, né? Claro, aqui o Apollo, ele anunciou que ia inaugurar. Então foi 1º de novembro de 89. Ou seja, ele não existia ainda, nem o supermercado Apollo não existia. E o Apollo não era como é hoje, né? Hoje ele foi ampliado. O Apollo era menorzinho, ele era menor, não sei se vocês vão lembrar, mas era um mercado menorzinho do que é hoje. Eu falei, cara, vou lá me inscrever, né? Vou lá. E aí consegui uma vaga de empacotador. E aí eu trabalhei na inauguração do Apollo do Botafogo.
que foi toda a cidade estava lá praticamente. A gente tinha esse costume, ia inaugurar mercado, nós ia na inauguração do mercado, velho. Era como um passeio, né, velho? Não, era muito bacana. Era assim, muito massa. Cara, eu não sabia nada de fazer pacote, né? Teve o curso, mas imagina, acho que, sei lá, não lembro, né? Mas tinha umas 3.000 pessoas lá dentro daquele mercado. E eu acho que era pacote de papel, não existia sacolinhas plásticas, era né? Era papel. E aí, fiquei trabalhando no Apollo lá 1 ano e pouco. Só que nesse período que eu trabalhei no Apollo, minha mãe era cozinheira do Bota. Aí que vai começar a história. Agora que começa, como diz o Peninha, agora que vai começar o episódio. A minha mãe era cozinheira do Bota. O Bota ele trabalhava com buffet livre durante o final de semana. Durante a semana era de meio-dia, se não me engano, era prato feito. Porque o restaurante, ele inaugurou em 85, do Bota. Mas o clube já existia antes. O clube existia, o clube é de 50 e poucos, né? Sim. Mas o restaurante abriu em 85, eu entrei em 89. E aí o Bota, e de noite ele trabalhava com à la carte. E era famosíssimo, à la carte do Bota. Cara, era uma parmegiana servida no prato, era lá minuta, era bauru. E dava 500, 600, 700 jantas. E eles estavam procurando alguém para lavar copo. E a minha mãe falou, ó, quer ir trabalhar de noite? Tu vai ter que parar de estudar. Para poder... Cara, 89 a inflação era 1000% ao ano, era um negócio absurdo. Então a gente precisava ter renda em casa, né? Falou, ó, tu quer? Pode vir trabalhar no final de semana. Eu quero. E aí eu fui. Isso eu acho que eu comecei numa sexta-feira. Cara, eu entrei no Bota, quando eu entrei, mas eu tinha 14 anos de idade, né? Foi amor à primeira vista. Foi um negócio que eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida, né? Só que eu não sabia o que era lavar copo. Não tinha nem ideia, não tinha essa noção ainda, né? Cara, a gente lavava copo, era um cilindro assim, que tinha umas esponjinhas aqui, e lavava tudo à mão. E não era um copo, 2, cara, copo de jantar de 700 pessoas, né? Sim, ou seja, um por um tu tinha que mergulhar naquela esponja e depois enxaguar, né? Dá para não quebrar, enxaguar, secar, e era copo de cerveja, era copo de refri, era copo de vinho, era copo de café. Só que não era só lavar copo. Eu tinha que trabalhar na copa. Servir o garçom quando ele vinha com o pedido, né? Cara, e aí eu comecei em um final de semana, e 2, e 3, e aí eu me apaixonei, né? Falei, cara, eu quero isso aqui, porque era um movimento, era gente, tu começou a conhecer gente, né? E aí imagina, um piá de 14 anos, que não conhecia nada, tu tá no meio de um movimento enorme desses, cara, pra mim foi o auge, né? E aí eu fiquei trabalhando no Apollo de dia, de empacotador, de 89 a 90, né? Fiquei 1 ano no Apollo. E aí, em meados de 90, se não me engano, em setembro lá de 1990, o presidente do clube, na época então que era o seu Austin Sartor, que foi o presidente por muitos anos do clube, fez uma proposta para eu ir trabalhar de dia também. Falou, quer sair do Apollo, tu vem trabalhar aqui com nós, de dia e de noite. E eu sem estudar, né? Imagina. Já tinha acabado o primeiro ano, Primeiro grau. O primeiro grau, né? Que era o primeiro grau. Não tinha começado o segundo grau ainda. Aí eu falei, eu topo. Quero, né? Topo. E aí eu fui trabalhar de funcionário do restaurante. Só que daí eu não fiquei só de funcionário do restaurante, né? Aí eu comecei a aprender outras funções dentro do clube, porque eu era funcionário do clube. Então eu fazia as carteirinhas de piscina, na máquina de escrever. Cara, que era um negócio absurdo. Eram 50, 60 pessoas numa fila, numa salinha pequenininha dentro lá da sede campestre, que eu acho que até vocês vivenciaram isso aí, Sim, né? Eu sou sócio remido do Botafogo. Cara, na época que venderam os títulos para isso. poder pagar as dívidas. E aí eu fazia as carteirinhas. Aí eu comecei e continuava trabalhando no restaurante, né? O restaurante, naquela época, ele tinha os galeteiros também em cima da mesa. Vocês lembram o que era o galeteiro? Era uma armação de aço inox que tinha o azeite, o vinagre, o sal, o palito em cima da mesa, né? As mesas eram com toalhas e todas as mesas tinham cinzeiro. Eu tenho uma foto lá que uma hora eu vou publicar. Cara, todas as mesas com cinzeiro. É inacreditável. Estamos falando da década de 90, né? Isso, hoje é inviável tu saber, né, que alguém tá fumando do teu lado. É estranho tu achar um cinzeiro em cima de uma mesa hoje. Então a gente tinha que limpar, todo dia a gente tinha que limpar os cinzeiros, a gente tinha que limpar os galeteiros, abastecer e arrumar o salão. O arrumar o salão era botar o prato, a faca, o garfo, o copo, deixar ele montadinho. Porque de noite começava a janta, então a gente trabalhava até umas 4:30 da tarde,
6 horas voltava, começava a janta e até umas 2 horas da manhã. Cara, e era assim, ó, tu não via, porque era muita gente. E era muito bacana. Tinha parado de estudar daí. Aí eu parei de estudar, porque eu trabalhava de dia e de noite, né? E aí, com o passar dos anos, a parte da noite ela foi se diluindo e acabou. Aí eu voltei a estudar, me formei, tudo e tal, né? E aí, nessa parte de trabalho do Bota, cara, eu trabalhei nas boates do Bota, né? Que as boates antigamente eram um fervo, né? Trabalhei nos carnavais, hoje é segunda de carnaval, e hoje provavelmente a gente ia dizer assim, a gente tá indo para Aliança, amanhã tem Ipiranga, ontem teve Bota, hoje não tem mais nada, né? Não tem mais nada. Eu trabalhei muito em carnaval do Bota. Cara, o que a gente trabalhou dentro desse clube é algo inacreditável, tá? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pegar muita paixão pelo restaurante. Comecei a aprender muita coisa lá dentro. Eu observava muito, né? Observava o que as pessoas faziam, como é que atendia. Fui tentar ser garçom, não consegui, porque sou desastrado pra caramba, né? Não consegui. Canhoto, né? Canhoto. Sim. E aí falei, cara, garçom já não vai dar certo, vou ficar aqui no meu cantinho da Copa. E o Bota, no domingo, ele tinha um sistema que eu acho que hoje em dia não existe mais na cidade, que eu acredito, que era de vianda, que era um negócio assim, a gente vendia polenta, massa, galeto, queijo e salada de maionese. E aí tu ligava lá no Bota, e tu fazia teu pedido de manhã, tipo umas 9 horas, a gente montava teu pedido, mandava pra cozinha e quando tu chegava a gente te entregava. Ou seja, um prato fixo. Isso, só que aí agora que vai surgir o porquê da maquininha, tá? Cara, a gente vendia 120, 130, 150 viandas por domingo. Então o pessoal fazia uma fila. Era o ponto de encontro da sociedade, né? O pessoal fazia uma fila enorme para pegar a vianda e aí tomava um aperitivo, conversava e tal. Só que nós lá atrás, na parte né, operacional, vamos dizer assim, tava aqui, né? Porque era assim, ó, atender telefone, te entregar o pedido, o garçom vindo fazendo o pedido de bebida e a pia enchendo de copo. E tu tinha que ir aqui, né? E aí começou então essa parte de uma necessidade muito grande porque eu não era caixa ainda, né? Não era o caixa do restaurante. A caixa era uma outra menina. Mas começou a surgir a necessidade de ajudar ela ali, né? De ajudar. E me deram uma calculadora lá. Cara, e aí eu comecei, telefone aqui, calculadora aqui, te atendendo aqui, e aí eu falei, cara, tem que ser rápido, porque não vai dar volta, né? Não dava volta. Imagina, era muita gente pegando vianda, né? E aí começou. E aí, quando eu percebi, eu nem sabia, eu tinha essa habilidade de poder trabalhar com as duas mãos na calculadora, que persiste até hoje, né? Se tornou praticamente uma marca registrada aí da... Cara, teve uma época que então, já depois que teve o buffet e tal, que aí a gente botava as comandas assim, enfileiradas, e tu tinha que entregar a comanda, né? Com o carimbo de pago. Então eu botava as comandas aqui, pá. E eu falava, tu quer um chiclezinho, flats de canela, frutas, hortelã, menta? Era um negócio. Tu era só funcionário nessa época só aí? Funcionário. Fiquei 14 anos de funcionário do clube, né? E na época, só pra gente falar pro pessoal, quando que a gente fala clube, estamos falando de um clube social, né? Que da década de 70, 80 e 90 foi uma febre na cidade, né? As sedes campestres, tudo isso, né? E aí, a pergunta que eu queria te fazer, de quem que era o restaurante? Era operado pela própria equipe do Botafogo, pelo clube do Botafogo? De quem era o restaurante? O restaurante era do clube, que tinha um presidente, um vice e um conselho, certo? Uhum. E nós todos éramos funcionários do clube. Ah, era um negócio do clube, então? Do clube, era do clube. A receita era pro clube, as despesas era do clube, folha de pagamento era do clube, tudo era do clube. Porque quem tocava, então, na época, era o seu Austil Sartor. Depois, cada 2 anos, ia trocando de presidente, né? Uma galeria enorme de presidentes lá. Mas era todo mundo funcionário. Isso que é bacana. O clube tinha uma enorme, assim, era o maior clube. Não, e olha a responsabilidade, porque, assim... Um presidente que é trocado a cada 2 anos, ele que tem que fazer gestão do restaurante, sabendo ou não sabendo? Sabendo ou não sabendo. Vai trocar diretoria? É como se fosse um clube de futebol, isso. Só que em vez de ser futebol, a gente tá vendendo alimentação. Mas aí o que acontecia? Sim, mas na verdade confiavam nos operadores. Sim, aí que equipe. Trocava a gestão, mas não trocava a equipe. Sim, então... trocava a equipe. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo aí, o presidente, o Austil, ele dava continuidade, eles reelegiam ele de novo, né? Porque, cara, é uma encrenca também, às vezes, tu pegar um clube, né? Uhum. É que nem tu pegar um Grêmio estudantil, né?
O outro cara pode te deixar que nem tu falou, pode te deixar um monte de dívida, né? Então, teve essa continuidade do seu Austil. Ele nunca foi desligado ali por um bom tempo do clube, né? Então, eu fiquei 14 anos lá trabalhando. E aí, teve uma época que o clube foi em 94. Então, agora a gente vai entrar na época do buffet aquilo. Então, até então, era à la carte, prato feito, sucesso, todo mundo pedindo para voltar até hoje, à la carte do Bota, né? E aí veio a ideia do buffet aquilo. Então, esse ano fazem 30 anos que o buffet aquilo foi introduzido em Bento. Eu não lembro bem se foi junho ou julho de 94, tá? Mas foi em 94. E foi Botafogo o primeiro em Bento com o buffet. Cara, tem uma certa controvérsia aí, tá? Uns dizem que foi o Bota. Eu, na minha memória, não foi o Bota, tá? Na minha memória foi o Corujão. O primeiro a ter em Bento foi o Não tinha um Carlão também nessa época que tava com o buffet? Ou ele é de depois? Eu acho que o Carlão é um pouco depois. Acho, tá? Posso estar falando besteira, mas acho que é um pouquinho depois. O Corujão começa com o buffet aquilo. E o Corujão era hoje onde é a tratoria do meu amigo César, a tratoria do sabor. Ali era o Corujão. Mas parece que esses dias puxando na memória, que teve um conselheiro que foi a Porto Alegre e viu o buffet aquilo e trouxe pro Bota. Mas eu acho que ainda foi o Corujão, tá? Mas o Bota foi assim, ó, 2 semanas depois. Entendeu? 2 semanas depois abriu o buffet aquilo. Cara, e quando abre o buffet aquilo em Bento, vocês não vão lembrar, né? De repente tu lembra que mais ou menos tu tem minha idade, mas tu acha que tu não lembra. Cara, foi um negócio absurdo. Febre. Uma novidade para começar. Uma novidade muito grande, porque, cara, tu pesava a tua comida. Então tu ia pagar aquilo que tu ia consumir. Um novo conceito de se servir, inclusive, né? De se servir, tu ia se servir, tu não era mais só aquilo servido, que tu quer. Tu não era mais servido, tu ia te servir. Na quantidade que tu deseja. Ainda. Então assim, ó, em 94 entra o buffet aquilo, uma explosão, um negócio absurdo, assim, as pessoas fazendo umas filas gigantescas. Era um negócio assim que a gente tinha que fechar as portas. Que não conseguia atender. Porque não conseguia mais atender. Não dava a volta na cozinha, não dava. E aí, nessa época, o Bota teve um estouro de crescimento. Assim. Porque foi ali que começou a entrar muito dinheiro, né? Pro clube. E então o buffet, ele começou, cara, do tamanho dessa mesa aqui, tá? Era assim, ó. 4 tipos de salada. Era uma alface, um tomate, uma cenoura, de vez em quando uma maionese, né? Uma massa, um arroz ali, um feijãozinho, um tipo de carne. E deu, né? Não tinha nada do que tem hoje, tá? Então a gente até brinca que de vez em quando a gente se reúne com os proprietários de restaurante, que a gente fala, cara, os buffets aquilo são assim por culpa nossa hoje, tá? Porque o que aconteceu? Começou a dar muito movimento, muita gente e tal. O Bota foi pioneiro em várias coisas aí, tá? Nesse sistema aí. O Bota botou uma mesa atrás, uma mesa de salão atrás do buffet e botava um cara cortando carne. Então o cara vinha da churrasqueira, entregava o churrasco aí, e o cara cortava a carne e já entregava pro cliente. Imagina, então, que nem tu falou, cara, tu vende um negócio que tu é servido na mesa, e aí daqui a pouco tu depara com um negócio que tu te serve a quantidade que tu quer, né? E sabe que vai pagar só aquilo que tu tá... Se tu quer comer pouco, tu vai... Cara, então foi um sucesso, assim. Sim. Foi assim, todo mundo falava em buffet aquilo. Aí começou a pipocar. Em outros lugares, buffet aquilo, né? Então, o cara lá botava... Se não me engano, lá Cantina foi o terceiro. Se não me engano, assim, né? Então, o cara, ele botava... Então, a cidade era menorzinha também, tinha menos habitantes do que tem hoje, né? Então, o proprietário lá do outro buffet botava ovo de codorna. Aí o cara ia almoçar lá, ele vinha lá no Bota e falava, eu fui almoçar em tal lugar, lá tem ovo de codorna, vocês não têm. Aí, na semana seguinte, o Bota botava ovo de codorna e palmito. Aí o cara, olha como é que era a concorrência. Eu ia perguntar cara, como é que surgiu a variedade e ele já tá falando. Aí, esse cara que foi almoçar lá, ele vinha almoçar aqui, ele falava, mas eu ia lá no outro, a gente não fala concorrente, a gente fala parceiro. Sim. Ia lá no outro parceiro e falava, mas eu fui no Bota, tem ovo de codorna e palmito. Aí o cara falava, não, então eu vou botar ovo de codorna, palmito e grão de bico. Cara, e o negócio foi aumentando, ao ponto de chegar aqui chegamos hoje. Tu tem sushi no buffet, né? Tu tem 3 tipos de massa, tu tem risotos, tu tem 3, 4 tipos de carne, tu tem peixe, tu tem... Né? Quantas variedades tem hoje? O Bota hoje conta com 70 tipos... Quando a gente apresenta o Bota para alguém, para um turista, para alguma coisa, para um guia de turismo, a gente fala, o Bota hoje tem 70 tipos de comida
Só para deixar claro pro pessoal, quando o Agati fala bota, é Clube Botafogo. É restaurante Botafogo. Restaurante Botafogo. Fala bota, né? A abreviagem de abrir, mas o YouTube ele vai para os 4 cantos do país e do mundo. Eu vou tentar me policiar falando em restaurante. Não, tranquilo. Não. E aí... Às vezes o pessoal fica imaginando, mas que bota? Bota onde? Que é o bota onde, né? Mas acho que todo mundo conhece a bota, né? E aí, então, a gente apresenta que tem 70 tipos de comida. No final tem churrasco, né? Dependendo do dia, ou grelhados. Sobremesa, café, chá e aperitivo de cortesia. É isso que hoje a gente tem, né? Porque, então, voltando lá atrás, eu fiquei 14 anos de funcionário, trabalhei em todos os setores, né? Entrou o buffet aquilo. No meio do caminho entra a mudança do Cruzeiro pro Real, entrou o RV. Vocês lembram do RV? Troca de dinheiro aí. Troca de dinheiro. O que era o RV? Era um indexador que tu tinha que pegar tudo que tu fazia e multiplicar por 2.750. Cara, era um inferno, porque tu não conseguia. Imagina um movimento de 500, 600, 700 almoços, 800. Teve um dia das mães que a gente fez 1.008 almoços, cara. Né? Era um negócio assim, ó, era muito movimento. Então tu tinha que fazer ainda esse recálculo, né? Mas no final deu tudo certo, coisa da nossa economia, né? Uhum. Então eu fiquei 14 anos trabalhando no Bota, e aí surgiu uma oportunidade, eu já estava fazendo faculdade nessa época, né? De eu trabalhar num banco. Eu falei, cara, vou largar 14 anos de empresa para trabalhar num banco, mas aquela ideia de querer sempre dizendo para todo mundo, agora abrindo um parênteses, né, da minha intimidade, ali, dos meus amigos mais íntimos, da família, que um dia o restaurante ia ser meu. Sempre falando isso, um dia o Bota vai ser meu. E na tua visão, tu tinha isso na cabeça? Eu tinha isso na cabeça. Bem claro, o restaurante Botafogo um dia vai ser meu. Uma pergunta que eu quero te fazer agora, bem nesse ponto. Como tu tinha essa visão, que um dia o restaurante iria ser teu? Porque foi isso que te motivou a aprender tudo lá dentro? Foi um dos motivos, tá? Mas o maior motivo foi porque eu queria muito trabalhar nessa área. Porque eu me identifiquei, né? Eu falei, cara, eu gosto de trabalhar com pessoas, com gente, eu gosto de estar ali no meio da confusão, sabe? Então, para ti nunca foi problema trabalhar, o trabalho para ti nunca foi, vamos supor... Muito pelo contrário, restaurante, cara, trabalho sábado, domingo, feriado. Exato. Várias vezes a gente, de noite, a gente estava falando antes de começar, né? O restaurante tu não tem vida social, tá? Infelizmente é assim. As pessoas hoje me falam, eu vou abrir um restaurante. Eu falo, cara, ótimo, eu te ajudo. Porém, tu tem que ter na tua cabeça que... O teu social é dentro do restaurante. É dentro do restaurante. O sábado, o domingo, tu vai perder, tá? Isso tu tem que ter em mente. Feriado, tu vai perder. Sabe, hoje, segunda de carnaval, um monte de gente fechada, eu tava lá trabalhando. Sabe, tu vai perder certas coisas, tu tem que abrir mão de certas coisas. Tu tem que ter isso em mente. Mas foi mesmo paixão, tá? Foi um negócio... Cara, eu vou ter Sim, a paixão te levou a conhecer tudo e somou com o teu objetivo. E aí eu observava muito, porque eu era um funcionário, eu não mandava nada, né? Era do restaurante, o restaurante tinha um gerente, acompanhava ele nas compras. Cara, eu trabalhei em todos os setores dentro do restaurante. Temperava galeto, fazia massa, sabe? Eu sempre enfiado, né? Imagina, eu achava o máximo, né? Fazia batidinha, limãozinho, abastecia, fazia... E quantos anos tu tinha ali? Cara, em 94 eu já tinha 19. 19 anos. 19 anos. Jovem. 19 anos. Mas chegar nesta idade, já sabendo e gostando daquilo que está trabalhando e fazendo, e ainda já todo dia não sendo um problema para ti trabalhar, ou seja, tu sabe que tu tá indo inconscientemente talvez para um negócio que tu já sabia que ia ser teu no futuro. Não, e assim, até vou dar uma dica aqui pro pessoal aqui que tá assistindo. É muito importante tu sair de casa e dizer que bom que eu tenho que trabalhar naquilo que eu gosto. É muito importante. Primeiro passo, tá? É a parte principal. Não elenca salário, ambiente de trabalho, nada. Tu tem que elencar a ti mesmo, que é o que tu gosta. Então, sair de casa e pensar, vou ter que trabalhar naquele lugar e tal. Não é bacana, tá? Vai trabalhar naquilo que tu gosta, que aí não vai ser trabalho, né? A gente sempre fala, não é trabalho. E aí depois, dinheiro, tudo é consequência. É consequência. Aí... Me perdi aqui no raciocínio. Não, você estava lá fazendo tudo, fazia massa. Não. Aí eu fiquei lá ia trabalhar no banco, daí... Aí eu fui trabalhar no banco, isso. Mas aí... chegou a ir trabalhar no banco. Não, aí, antes disso aí, tem uma peça-chave aqui na nossa conversa, é que todo dia eu ia almoçar, lá por 2h30, 2h15, 2h20, 15 para as 3, e almoçava comigo uma pessoa que é um empresário de Bento,
E ele almoçava nesse horário e eu sempre sentava com ele para almoçar, que vai ser, na história, daqui a pouco, o meu futuro sócio. Então, eu sempre falava para ele, um dia eu vou ter o restaurante para mim. Esse é meu sonho, tá? Eu quero o restaurante Botafogo, para mim. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar no banco, no Finasa. O Finasa estava precisando de gente, um colega meu da faculdade já trabalhava no Finasa, e falou, cara, vem lá trabalhar com nós e tal, banco, larga isso aí, tu vai ter o sábado e domingo, vai crescer tua vida, imagina, eu, um piá, o Bota tava numa troca de gerência, mas eu era muito novo, né? Eu queria gerência para mim, né? E eu sabia que eles não iam me dar porque eu era muito novo. Porque ali era o quê? Presidente, vice e conselho que decidia, né? Eles não queriam dar a gerência do restaurante por um guri. Não por competência, por idade. Por idade, né? Eles não iam dar. Não tinham essa visão de que o jovem podia, sabe? Não. Imagina, era do clube, né? Um jovem preparado. Isso é importante talvez, fazer um parênteses, né? Que às vezes a gente se engana, a gente só olha pela idade, né? 14 anos eu já estava afiadíssimo para assumir, né? Sim. Já era caixa do restaurante, já fazia lá os negócios na calculadora, já tinha intimidade com muito cliente, né? Já brincava, já sabe. Uma coisa legal do Bota é que, cara, olha só, eu tô 35 anos lá, né? Então eu vi gente pequena, cresceu, namorou, casou, teve filhos, e eu fui acompanhando a vida de todo mundo atrás daquele balcão. Gente que morreu, né? Foi perdendo, gente que se separou, e eu acompanhei a vida de muito cliente. Isso é bacana, isso é legal. Um tempo atrás eu fui na UX dar uma palestrinha lá de empreendedorismo, e olhei lá e falei, cara, te peguei no colo. E é verdade. E a memória de lembrar de todo mundo, né? A minha memória é boa, né? Poderia escrever muitas biografias, né? Cara, é bacana, porque olha só, né? Voltando, não, vamos voltar, que senão a gente se perde. E aí, eu fui trabalhar no banco, então, porque eu vi que não ia ganhar gerência, eu fiquei meio desapontado e tal, falei, cara, vou sair. Olha bem, tomar uma decisão de 14 anos na coisa que eu mais queria na minha vida e abrir mão. Falei, cara, vou sair, vou dar uma chance pro banco. Fui trabalhar no Finasa. E aí tu já tava com quantos anos? Cara, no Finasa eu já tava com 24, 25, por aí eu acho. E aí fui trabalhar no Finasa como escriturário, né? Cara, eu tô lá trabalhando, fazendo as coisinhas, aprendendo, né? Ainda aprendendo coisa de banco e tal. Dá um estouro no banco muito grande, assim. Mando embora 4, 5 pessoas lá. Inclusive o operador de financiamento. O Finasa era muito forte em financiamento de veículos, né? E aí, do nada, o gerente me chama, não, vamos te promover, tu vai ser operador de veículos, vamos te jogar pra rua e tu vai aprender. Eu falei, cara, mas não quer, não, mano, não é que tu não quer, tu vai ir pra rua. É uma promoção. Tá, vamos embora. Aí fui trabalhar como operador de financiamento de veículos do Finasa. Eu fiquei trabalhando 1 ano no Finasa e eu todo final de semana, olha bem como é que é, né? Eu ia trabalhar no Bota. Porque o Bota me chamava para trabalhar no final de semana que tinha muito movimento. E como eu conhecia tudo... Já era da casa, praticamente. Já era da casa e eu ia trabalhar no final de semana no Bota. Então eu nunca me desvinculei do Bota. Nunca, né? E aí, com essa ideia, eu chegava lá, botava os pés lá dentro e pensava, cara, que burrada que eu fui fazer sair daqui, que burrada. Agora não tem mais, né? Pedi para voltar, não deixaram, né? Ah, já saiu, já contratamos outra pessoa, contrataram outra caixa. E os clientes me encontravam na rua, o restaurante não é mais o mesmo, volta para lá. E aí o meu gerente de financiamento regional manda não tinha nem WhatsApp na época, manda sei lá o que era, SMS, não lembro. Comunicado, dizendo assim, Telegrama. A partir de hoje, todos os operadores do banco vão pedir as contas, todo o estado, tá? Porque ele cuidava de Bento, Garibaldi, Barbosa, Erechim, Passou todo o estado, Porto Alegre, todo mundo. Vão pedir as contas, a gente tinha que escrever o pedido à mão, e vocês todos vão vir trabalhar comigo na BV, que era a BV era do Banco Votorantim, BV Financiamentos. Estava abrindo a BV em Porto Alegre. A BV tinha uma recepção muito grande, não tinha no Sul ainda. Era o único lugar que não tinha no Sul. Chamaram ele para ser o gerente, e falei, cara, eu vou chamar minha equipe, né? Vou chamar todos os operadores. E aí, todo mundo pediu as contas. No mesmo dia, entregamos a conta e saiu todo mundo do banco. Depois o Finasa foi vendido pro Bradesco e tal. Aí fui trabalhar na BV. Cara, e a BV era um negócio assim, ó. Tu tinha que passar a proposta por fax, esperar uma mesa aprovar, para depois voltar para ti no garagista e dizer, ó, aprovou, tu pediu 8 mil de financiamento, aprovou 3. Então era
Eu não gostava mais de trabalhar como operador. Não gostava. E eu não conseguia sair. E sempre com o negócio do Bota, né? Esse final de semana alimentando. Alimentando. E aí foi. Fiquei um ano na BV e aí me mandaram embora. Porque eu não batia as metas, né? Eu não batia as metas, porque eu não queria mais, né? Não queria mais o cara tá desmotivado, não tá mais afim, não vai ter meta, não vai ter nada que vai fazer o cara virar. Porque, cara, acabei de falar, né? Tu não sai motivado, tu não tá fazendo aquilo que tu gosta. Eu não gostava de trabalhar como operador. Eu queria paraquedas no negócio, eu queria ter um restaurante. E aí eu olhava pra cá, olhava pra lá e tal. Na época eu tinha um escortezinho L não, escortezinho aquele argentino, azul 4 portas. Tu lembra do meu escorte? Tinha um escortezinho e tal, fui pra rua do banco. Falei, cara, e agora, velho? O que eu vou fazer? Fiquei acho que um mês em casa, perdido, com a minha idade, todo mundo trabalhando e eu em casa. Aí começa a cobrança, né, do pai, da mãe, vai trabalhar, olha, tu é novo, tu tem saúde e tal. E eu perdido nisso numa quarta-feira, antes de ir pra faculdade, eu nunca vou esquecer desse dia, era uma quarta. Batem na porta da minha casa, o Alcione, que era um conselheiro do clube, que já é falecido hoje, né, que me queria muito bem, né. Ele falou, Evandro, eu preciso falar contigo. Eu falei, Alcione, aqui em casa, o que houve, cara? Aconteceu alguma coisa? Não, quero te informar que o conselho aprovou a venda do restaurante. Cara, na hora eu caí para trás. Assim, meu Deus, como? Bom, me arrepio de contar. Aprovaram a venda. E eu sei que tu quer muito esse restaurante. Então, é a tua vez, cara. Eu falei, tá, mas eu comecei a gaguejar. Eu falei, não, ele falou, eu só vim te dar o recado. O que tu vai fazer com a informação agora é contigo. E foi embora. E eu entrei dentro de casa e chamei o pai e a mãe. Falei, pai, mãe, botaram o Bota à venda. Aí meu pai falou, ele botou o dedo na minha cara e falou assim, é a tua vez. É agora que tu vai comprar esse restaurante. Eu falei, como? Eu tenho Scott. Eu não tenho dinheiro. E ele falou, não, é agora, vamos dar um jeito. Eu falei, pai, não tem como, né? É inviável. Aí eu fui dormir com aquilo na cabeça. Nem dormiu, né? Que dormir? No dia seguinte eu acordei e me deu um clique. Eu falei, cara, vou chamar esse meu amigo que almoçava comigo, né? Chamei ele de canto, falei, abriu, porque ele sabia o tanto que eu queria também. Falei, abriu a possibilidade de a gente comprar o restaurante. Tu entraria de sócio comigo? Falei, eu não tenho dinheiro. Eu entro com o trabalho. Tu entra com o dinheiro. E aí depois a gente se acerta lá na frente como é que a gente vai fazer, eu não sei. E ele falou, me dá uns dias aí pra pensar. Eu falei, não tem dia. Porque segunda-feira eles vão abrir a venda pro público. E aí, não se sabe quantas pessoas vão entrar, né? Aí foi, acho que no final de semana ele me chamou, alguma coisa assim, me ligou, não lembro, falou que topava. Falei, então tá, agora vamos para negociação. Quando o Bota abriu para venda, a gente entrou eu e o meu sócio, o Carlão e um cara de Garibaldi. E o Bota queria um valor X. Esse cara de Garibaldi não, perdão, de Porto Alegre. Esse cara de Porto Alegre foi lá e cobriu o valor e botou 10 mil a mais do que o clube pedia. E nós ali, eu falei, agora? Aí a gente foi lá e botou mais 10 mil do que ele botou. E o Carlão botou mais 20. Eu falei, você foi, né? Quase um leilão em cima. Não, imagina. É que é como uma concorrência. Cara, era um restaurante famosíssimo. Já com o nome e tudo. Desde 85. Nós estamos falando isso em 2003 já, tá? 2003 quando eu comprei o Bota, né? Certo. Então a gente está falando de um restaurante que já era consolidado, que era famoso, que tinha nome, posição geográfica fantástica, né? Porque o Bota tá aqui, a Maria Fumaça tá aqui, a Aurora tá aqui. Entrada da cidade, estacionamento, não tinha como o clube não vender. E aí o Carlão botou mais 20 e eu falei, agora não tem de onde tirar. Eu não tinha dinheiro, né? Lembra que tinha um Scott. E aí eu falei, cara, tal. E aí esse meu futuro sócio falou, a gente vai dar mais 10 mil, vamos cobrir a proposta do Carlão, que é onde eu consigo chegar. Onde a gente chega, não tem mais de onde chegar. E se o Carlão botar mais 10, você foi, né? Bom, aquela noite a gente fez a proposta e eles não divulgaram quem ganhou e quem não ganhou. Eu devo ter rezado. Mas estava aberto, tipo o leilão, assim, o leilão... O de Porto Alegre tinha saído. Tá. Aí ficou eu e o Carlão. Mas porque um sabia da proposta do outro. Sim, porque era meio que aberto ali, né? Vou dar um exemplo hipotético. Tu deu lá 120.
O Carlão deu 140, eu dei 150, ele dá 170. Sim, quase um leilão aí, Isso, quem dá mais. A ideia do clube era ter o dinheiro, né? Eles queriam ter o dinheiro, né? E aí, cara, acho que eu rezei, sei lá, tudo que tu possa imaginar de santo, de oração, de religião. Eu me apaguei naquela noite, falei, tem que ser meu, tem que ser meu, tem que ser meu, tem que ser meu. E no dia seguinte eles ligam, e aí eles falam assim, eu nunca vou esquecer que eu tava em casa, a gente tinha telefone fixo, eu acho, né? Ligaram lá em casa, aí comunicaram, ó, tu venceu, o restaurante é teu. Cara, eu dei um grito, que meu pai e minha mãe, tipo, já morreu, né? Aí a gente começou a se abraçar, e choradeira e tal, e tal. Falei, tá, beleza, passou a euforia, e agora? E agora, cara? Eu consegui realizar meu sonho, mas e agora? Sabe, dá aquele medo, porque eu entendia do negócio, mas eu tinha muito medo, né? Eu tinha que fazer o negócio dar certo. Porque ia ser uma frustração muito grande para todo mundo que acreditou em mim. Tanto o meu E tu tinha uma responsabilidade pessoal também aí, né? Muito. Tanto o meu sócio como o meu pai. Meu pai era pedreiro. A mãe era cozinheira, né? Trouxe toda a família para trabalhar junto. Imagina a responsabilidade, né? Irmão junto, tia junto, prima junto, todo mundo junto. Família inteira, assim, né? E aí, eu fui no Bradesco, cara, e eu financiei o meu Escort 4 vezes. Eu refinanciei, eu pagava e refinanciei. Pagava e refinanciei. Justo só para o negócio dar certo. Ter fôlego aí. O bom disso é que o clube, o conselho pediu... E o sócio estava junto contigo ainda. Sim. Pediu 50% de entrada do valor que eles queriam, né? E os outros 50% eles fizeram em 12 vezes para nós. Bah, Isso foi... E aí, assim, ó, a gente começa a trabalhar do zero, né, cara? Porque, assim, ele estava ainda funcionando. Eles chegaram a fechar? Não, eles só fizeram uma transição. Eles não fecharam, eles fizeram a transição, mas ele estava muito decaído, né? Eles deixaram decair muito, tinha mofo na parede. E não era mais o negócio deles, né? Não tinha mais movimento. Eles queriam se livrar porque eles tinham pepino, muito pepino com funcionário e tal. Não, vamos terceirizar e vamos cobrar aluguel da sala, né? Ser muito mais barato e menos trabalhoso. Só abrir uma questão aí, vamos supor, quando tu estava interessado em comprar, foi aberto assim, se tinha passivos na época, o restaurante? Cara, foi aberto. Foi feita uma análise mais minuciosa sobre tudo isso? Assim. Não tão minuciosa, né? Não tão, porque foi muito mais na euforia do que na razão. Emoção, né? Foi muito mais na euforia, na emoção do que na razão, tá? Mas eu tinha uma noção, eu fazia contabilidade, né? Eu já tinha mais ou menos uma noção de que, cara, passivo não é do comprador, né? Passivo vai ter que ser de quem vendeu, né? Eu vou começar do zero. Então, tu imagina que eles entregaram o restaurante numa segunda-feira para mim, no domingo eles trabalharam. Entregaram na segunda, e a gente pegou aquilo lá. Imagina tu começar do zero, sem fechar as portas. E tu começar a entrar cliente, e tu te apresentar. E os caras te olharem e falar, como tu tá de volta? E aí tu fala, agora eu comprei o restaurante. Agora é meu. Que satisfação, hein? E aí foi... E aí tu... Cara, posicionado, né? 29 anos? Não? 25? 2013 eu comprei. Eu sou de 75, então eu tinha 28 anos. 28 anos. 28 anos quando eu comprei o Bota. Olha só o peitaço, né, cara? Uma pessoa de 28 anos. Falou que o tamanho... É que a gente conhece, quem é daqui conhece. O tamanho que é aquele restaurante. Não, a estrutura toda, né? Sim. É um negócio gigantesco, né? E aí começa a contratar funcionário, começa a reformar e começa a pintar tudo sem dinheiro, tá, gente? O banco não liberava financiamento, assim, né? Tipo, tudo no... Eram outros tempos. Era tudo no, tipo... Cara, botar gente pra dentro, trabalhar, divulgar que o restaurante agora é meu de novo, no boca a boca, tá? Não tem mídia social, não tem Facebook, tem Instagram. Tinha celular com tela verde naquela época, Isso aí, né? que mal e mal tu tinha os Pixels lá, que né? Tu não tinha, e é assim, ó, o Bota agora é meu, o Bota é meu. Eu acho que na rede de amizades que eu construí durante todo esse tempo de funcionário foi que me ajudou muito, tá? Network. É isso aí, me ajudou muito, porque as pessoas perceberam que, tipo, cara, ele conseguiu, vamos dar uma força para ele, né? Vamos ajudar, vamos, né? Então aí a gente foi reformando e chegou no que é hoje, né? Chegou lá o Bota com... Hoje, em dezembro, instalei o Play das crianças. Eu tô sempre procurando evoluir dentro do restaurante, né? Que não é fácil. E nesse meio do caminho aí, da compra, a gente passa por muitos percalços de economia, greve de caminhoneiro. Eu nunca vou esquecer uma vez que surgiu a gripe A. Então, as pessoas se afastavam um pouco, sabe? E aí, nesse meio do caminho, veio uma pandemia, né?
E aí é outro capítulo. Aí é um negócio Que o setor de vocês foi diretamente afetado de uma maneira assim, Não só fechou, repentina, né? Não, e só não Foi fechou, assim, né? Foi proibido. A pandemia foi um negócio que ninguém sabia o que era, né? Todo mundo despreparado para uma pandemia, né? Até então eu achava que 2 semanas, 10 dias ia tudo Porque voltar todo mundo normal. imagina. E eu fazendo reforma, né? Estava fazendo a entrada nova em fevereiro. Eu fiz 8 banheiros a mais feminino. Hoje eu tenho 13 banheiros femininos, né? Porque a gente atende muita excursão, né? Então as excursões às vezes vêm só senhoras de idade, né? Os maridos não viajam, mas só elas. Então a gente precisava ter... Eu fazendo essa reforma em fevereiro e março entre a pandemia. E aí aqueles 15 dias fecharam. Não, tranquilo, né? 15 dias, vamos aguentar, né? Em casa. Foram 15 dias iniciais. Conversando com todos os proprietários no grupo, que a gente tinha um grupo aí de proprietários de restaurante, a gente tinha uma associação Do mesmo segmento aí. dos bufês aquilo, né? Rodrigo, na época, era secretário de turismo, né? Contato direto e tal. O Rodrigo falou, eu não sei, cara, não sei o que vai ser. Tipo, coitado, ele ouvia buzina nas orelhas de todo mundo, né? Tomava xingamento, Acaba os 15 lutando dias. do lado dos caras e sendo espancado, assim. Acaba os 15 dias, não vai voltar, cara. Não vai voltar. E aí tu começa a ter crise de ansiedade, coisa que eu nunca tive na vida. Tu começa a ficar com medo, tu começa a olhar para os teus filhos e perceber, cara, daqui a pouco eu tô... Porque eu tinha 22 funcionários na época, né? E tu tinha gente da família também lá, né? Gente da família, pai, mãe, irmão, tio, tia. 22 funcionários, eu tive que mandar embora 12 funcionários. Ficar com 10. Então aí tu já queimou um bom saldo do que tu... E a engrenagem funcionava, né? E a engrenagem funcionava. E aí tu tem boleto, tu tem conta, todo mundo passou por isso, né? E aí a gente ficou 74 dias fechados. Entre bandeira preta, primeira quarentena, teve uma segunda quarentena, 74 dias fechados sem ter. Quem não era da estrada não podia abrir. Então lembra que quem só abria estabelecimentos à beira de estrada. Isso. Então hotéis e restaurantes à beira de estradas podiam abrir. Quem estava dentro da cidade estava fechado. Mas mais que isso, abriram sem poder ser buffet. Voltaram a fazer à la carte. Isso, o buffet foi setor, condenado. Condenado. O buffet era o vetor do Covid. E assim, 1 quilômetro... Bota luva, bota máscara, bota... 1 quilômetro para baixo do restaurante, tu podia comer, então. 1 quilômetro para baixo, 1 quilômetro para cima, proibido. Era um absurdo. Tá, aí voltou. Nesse meio tempo, o Arthur Dalla Costa, que é do Corinthians hoje, né? O Arthur me liga, super meu amigo, e me fala, Evandro Agatti, não, Evandro Agatti. O meu nome é Evandro, alguém sabe, né? Agatti, a gente precisa achar uma maneira de fazer o buffet voltar. Eu falei, Arthur, vem aqui no restaurante agora e vamos bolar um negócio, eu e tu. Então, eu e o Arthur bolamos o sistema de servir o cliente. E a gente fez um vídeo, mandou para o Rodrigo esse vídeo. O Rodrigo, através dos contatos dele, mandou para o sindicato lá dos hotéis, não lembro o que foi. Tocamos terror naquela época. E o estado todo liberou, então, o funcionamento do buffet através do vídeo que a gente fez. Então, imagina, a gente tinha que servir o cliente. Voltou. Que loucura, meu Deus. Aqui era antes, né? Tu não podia mais te servir. Cara, é um constrangimento gigantesco, tá? Porque... Dá 2 batatas. Não, pega mais vinha uma. lá, tu falava assim, me dá 4 tomates cereja, hein? Me dá lá aquele lá. E aí tu ia, eu queria 6. Aí tu ficava constrangido de pedir. Então, mas a gente conseguiu voltar, né? E ainda voltou com as mesas de 1,5 metro de distância. Diminuindo a capacidade. Diminuiu pela metade, ela bota. Não, desculpa, antes de voltar isso aí, voltou... Primeiro foi distanciamento e depois foi o... Não, depois foi o Peg Leve. Sim. Que aí tu tinha que encomendar, então a gente bolou lá um cardápio de arroz, batata frita, bife... Sim, mas a vianda foi antes, ainda quando estava fechado, que foi uma forma de tentar fazer funcionar. Que aí foi que... Eu até conto para meus filhos e conto para todo mundo essa história. Eu cansei de esconder a brigada para almoçar. Eu cansei de fazer isso. Eu escondia os brigadianos, os PMs, dentro do estoque para eles almoçarem escondido, porque tu não podia estar no salão. Então, em vez de a gente se esconder, os bandidos, escondia a polícia para comer. Olha o ponto que chegou o negócio, tá? Escondia cliente que vem de cachê, fala, cara, eu vou comer Não, hoje. a pior cena
foi de um cara lá na frente do Bota comendo na rua, no chão. No meio-fio. No chão, no meio-fio. Ele tava no meio-fio ali comendo. Na calçada aí. Cara, a gente... Assim, uma loucura. Era uma loucura. Aí voltou, tá? A gente fez esse sistema e a gente percebeu que nesse sistema a gente ia ficar preso. Cara, a gente não vai mais conseguir se livrar desse negócio. De ter funcionário servindo e os clientes não estão gostando. Eu liguei para o Arthur. Arthur, vem aqui no restaurante, nós temos que achar uma outra maneira, cara. A gente vai ficar preso nisso aí por quanto tempo? Aí vai, pensa, a luva. Aí fizemos o vídeo da luva. Primeiro higienizava, depois botava primeiro, a luva dentro. a gente mostrava, ó, higieniza a mão, passa o alquinho, bota a luva e vai se servir. Porque eles tinham a ideia de que tu pegava o pegador, né? E aí tu contaminava todo mundo, enfim. Liga pro Rodrigo, coitado do Rodrigo. O Rodrigo ajuda a gente e tal. Até agora tem o negócio da luva. Agate, não sei se vai passar. Na época era o Pazinho, o prefeito, né? O Pazinho também excepcional com a gente, assim, deu um apoio total. Porque todo mundo queria trabalhar, né? Todo mundo precisava, né? Bota a luva, aprovaram a luva. Cara, no dia que aprovaram a luva, tu volta a te servir, né? Pai, foi uma vitória. Aí foi todo o estado de novo. Sim, praticamente vocês criaram os métodos e a gente nem sabia que ia criar. De evolução, né? Foram modelos para os que mais desencadeou aí a liberação. Os mais inquietos faziam isso. Então ele e o Arthur, a ideia também estava muito próxima do Arthur, porque na época eu era o secretário pró-abertura. Eu não era o secretário que estava dizendo vamos fechar tudo, acabar com tudo. Não, a gente tem que encontrar harmonia. A gente não quer que ninguém morra, mas a gente não quer que as empresas também morram. Então, Bento foi a primeira cidade do Brasil a ter o selo Ambiente Limpo e Seguro. Tu lembra do selo? Lembro, eu tenho tá até ainda. Hoje. Tem um monte de lugar. Aquilo para mim é um símbolo que mostra o que a gente lutou. E aí, semana passada eu tive reunião com o secretário de Turismo de Santa Maria. Ele disse assim, Rodrigo, tu lembra de mim? Eu falei, mas André, eu digo, cara, eu não consigo, né, lembrar. Então eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp. Cara, no WhatsApp estava assim, Santa Maria lança o protocolo de ambiente limpo e seguro, que eu tinha treinado eles, porque eu estava espalhando para todas as cidades, foram mais de 150 cidades do Brasil, que a gente compartilhou aquilo, porque era pró-abertura. Cara, a gente fez o Festival de Balonismo em 2020, só teve dois no mundo, só teve 2 no mundo, em Bento. Cara, demorou 50 dias para o governo aprovar o protocolo dos círculos na grama, que a gente fazia o distanciamento para as pessoas. Cara, ambiente livre, cara, o ar livre, velho. A gente, cara, foi loucura. Mas o que é interessante é o seguinte, que a gente foi uns loucos da cabeça, mas que se não houvesse isso, Agate, não ia acontecer nada do que aconteceu, ia demorar muito mais. A gente tinha ali um suporte muito, muito legal, assim, prestativo e com uma visão diferente da coisa que eram eles. Mas com uma iniciativa privada de vocês de tentar sempre achar uma alternativa, né? Eles sabiam do negócio. Se a gente não tivesse a ajuda do poder público nessa hora aí, a gente era só dois empresários tentando sobreviver no meio do negócio para abrir as nossas empresas. É isso que a gente queria. Uma coisa legal do Pazinho foi isso. Se não tivesse a ajuda deles, cara... O Pazinho foi legal nisso porque ele nunca fechou a porta para ideias. Ele ouviu muito. Cara, ele não fechava a porta. Tu não faz ideia do que a gente se reunia. Tu não faz ideia. A gente se reuniu muito para tentar achar soluções. E aí eu te agradeço até hoje. Eu falo, cara, ainda bem que tu tava... Não, é verdade, tu tem que ouvir isso, esse feedback. Ainda bem que tu tava lá de secretário de turismo e tu tinha essa visão. Porque se fosse um outro cara, hoje em dia eu não sei se teria, sabe? Não vai dar certo isso aí da luva, não vai dar certo servir o cliente, não vai dar certo isso. Cara, e a luva ficou um bom tempo, tá? A luva ficou um bom tempo. Até hoje tem vários lugares que podem colocar luva ainda. Padarias, principalmente, ali tu vai lá. Se tu quer colocar a luva, pode colocar. Então tu vê que a gente estava completamente despreparado, né? Todo mundo passou por isso. Foi muito... Bom, lá na H1N1, da gripe que teve, que foi 2010, eu acho, 2011, eu não me lembro, ou 2009... Os bufês, eles não tinham protetor salivar. Lembra? Que quase fecharam naquela época e virou uma epidemia da H1N1. Aí, qual foi a evolução dos bufês? Foi o vidrinho, aquela proteção da proteção salivar. E aí, nessa última... E daí, sim, aqui a gente foi para um... Agora já voltou, não tem mais. Voltou para o 2009, que realmente provaram que era isso que funcionava, era o salivar. Mas tu vê, até hoje, se tu quiser colocar tua luva, tudo isso aí e tal... Mas eu acho que tudo isso é válido e acrescenta para melhorar o negócio, sabe?
Sim. Eu nunca fui contra a vigilância sanitária, mas eu acho que tudo é válido, sabe? Claro que tem coisas que tu precisa ajustar, sabe? Tem coisas que tu precisa conversar, não é bem assim. Mas olha, uma outra vitória que nós tivemos o ano passado foi tirar o saquinho plástico dos talheres. De tanto que eu insisti, de tanto que eu consegui. O saquinho surgiu quando? Da H1N1 também foi? Surgiu na H1N1, mas tinha sumido, e na Covid ele volta com uma força tremenda. Cara, que é uma coisa inútil. Por que é inútil? Não tem lógica, né? Primeiro, o lixo que tu produz de saco plástico gigantesco, ele teria que ser descartado num outro lixo, né? Não, ele é descartado junto com o lixo seco. Segundo que tu vê coisas que inacreditável, assim, de manipulação do saquinho, de assoprar o saquinho para botar dentro, né? O saquinho ele não te agrega nada. A regra é a seguinte, né? Que isso sirva de lição para todos nós. É tentativa e erro, né? Aquilo que vai funcionar melhor, quem sabe, é quem tá na ponta, né? Tu tá lá dentro do teu negócio, não adianta eu ser técnico de alguma coisa que eu tenho que dizer como tem que funcionar teu negócio, sabendo que tu tá lá. Eu não tenho restaurante, eu não sei como é que é essa situação. É isso aí. E eu vou falar uma coisa para vocês, assim, eu compartilhando hoje, como que é difícil algumas coisas, né? Eu, cara, 22 dias aí com um filho. Outro dia começou um problema, porque ele tá tendo muito engasgo. Né, ele se engasga muito porque, cara, minha mulher tá produzindo leite assim absurdamente, ela tá hiperlactante. Ou seja, ele se engasga de tanto leite que sai da mama dela. E, cara, a gente começou a ficar preocupado, né, sobre isso. Aí fui ler, eu acordei 4 da manhã, porque aquele dia o menino ele teve tanto engasgo, cara, que ele se entregou. E eu era 4 da manhã, velho, eu falei, cara, como é que ele não acordou ainda? Ele já tinha que ter acordado para tomar, né, o mamá e tal. Velho, eu comecei a ler sobre se tu tem que acordar ou não teu filho, se a cada quanto tempo que ele tem que tomar. Cara, não tem unanimidade sobre essa opinião. Tu vai falar, vai ter o cara que vai dizer assim, ó, não acorda teu filho, quando que ele precisar tomar leite, ele vai chamar a mãe. Não, acorda ele a cada 3 horas, ele não pode ficar mais de 3 horas sem isso. Tu deve sim acordar teu filho. Então, é tão difícil que no meio da pandemia a gente encontrou tanto especialista que não sabia porcaria nenhuma, com todo respeito, que nunca viveu em um restaurante e ele quer dizer o que contamina, o que não contamina num restaurante, achando que tudo é igual. Não, não é tudo igual, né? E isso também foi, eu acredito que na época, por ser pró-abertura, ou seja, eu invadia ali a faixa de Gaza, eu digo assim, né? Eu sempre ia ali naquela situação de, cara, vou me envolver num conflito. Porque eu precisava defender a ideia, porque eu não sabia se aquilo ia funcionar ou não. Mas tu deu muita cara a tapa, né? Não, eu fui pra guerra, eu fui pra frente, assim, eu digo que eu fui na faixa do conflito o tempo todo, porque em determinados momentos o Pazinho falava assim, tu que é o cara do contra. Tu é o cara do contra, dá tua opinião. Eu era 7 cara numa reunião, e eu era o último voto e dizia assim, vocês estão tudo errado, eu sou contra a opinião de vocês. Por óbvio que eu argumentava. E batia, cara, até assim, nem todas eu venci. Né? Mas muitas decisões que foram tomadas, eu vou te dizer, eu precisei ser enérgico. Teve uma vez que tava eu e o grupo, cara, eu fui ao IN, velho. Ao IN, eu botei todas as cartas na mesa e falei, amanhã o Pazinho vai me demitir. Ele vai dizer assim, ó, sai fora que acabou pra ti. Porque, cara, eu levantei da mesa e disse assim, ó, não vai acontecer isso. Com todo o respeito, né? O Pazinho sempre foi de ouvir muito, dar essa percepção, porque eu era, cara, um mensageiro, eu não sou só mensageiro do fim, que falava contigo, falava com todos os empresários. Velho, eu tinha 50 cara todo dia no meu WhatsApp. Uma vez eu falei com mais de 140 pessoas, Agati, num dia. E eu tava disposto de madrugada, meia-noite e tal, não tinha tempo ruim. Eu te acredito. Sabe, tinha gente me chamando 2 da manhã, por causa de N fatores, né? E eu, como sempre fui uma pessoa que estava do lado da harmonia das coisas, não era nem tanto de um lado, nem tanto do outro, mas era, cara, permitem eles, vocês que estão lá na ponta, vocês sabem, vocês não são bandido, tchê, vocês são gente que querem fazer o negócio acontecer. E eu acho que foi essas forças que fizeram com que a gente conseguisse ter um sofrimento, claro, foi muito ruim. Felizmente eu não perdi ninguém na minha família por causa da doença, fiquei ruim, beleza, ok. Não tivemos nenhuma empresa que quebrou, muito pelo contrário, cresceram demais, foi um boom a pandemia, né?
Mas ao mesmo tempo a gente percebeu que às vezes a força da opinião foi o que garantiu, cara, medidas drásticas que poderiam ter quebrado muita gente. Sim, total. O maior medo era isso aí, porque quanto maior a estrutura, maior o tombo, né? Sim. O maior medo era, cara, quebrei, fracassei no meu sonho. O Bota vai quebrar, não tem o que fazer. E aí a gente conseguiu, devagarinho, dando conta, e nesse meio do caminho aí, o meu sócio, que estava comigo há 18 anos, se desanimou, né? Não quis mais saber. E aí, conversando e tal, vendo, quer comprar minha parte, eu tô saindo fora. Eu falei, cara, e agora? Antes de tu continuar, aproveitando a questão da pandemia, que sempre é um assunto Polêmico, né? não é polêmico, mas que mexe com tudo, porque foi todos os setores, é recente ainda de alguma forma. Eu quero parar para convidar quem está nos assistindo a se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo se está fazendo algum sentido essas informações, a essa conversa que nós estamos aqui, para compartilhar esse vídeo, né, com aquela pessoa que também é do ramo da alimentação, que tenha restaurantes, que acha que essa conversa vai agregar de alguma maneira. E para avisar também que nós temos o nosso site que se chama www.clubedosucessooficial.com.br. Lá, se você tiver alguma dúvida, seja no ramo da alimentação, seja sobre esse podcast específico, escreve lá, que nós vamos lá e te respondemos da melhor forma possível. E também, esse papo aqui que está correndo aqui na mesa, você vai poder estar escutando no Spotify, lá na academia, dentro do carro, indo viajar, a qualquer ambiente e pelos fones, da maneira como você gosta de assistir. Dado o recado, se tem uma equipe lá dentro, me xinga depois do evento aí. Ótimo. Vamos para a segunda parte agora. Teu sócio, na verdade, pós-pandemia, tu tá ainda, de certa forma, com cicatrizes financeiras de eventos, né? E aí tu tem ainda a notícia. Como é que foi essa decisão dele? Ou seja, durante a pandemia tu já sentia ou foi algo repentino? Durante a pandemia eu já vi que ele estava bem desanimado e tal, porque o restaurante não tinha mais retirada. Suspende retirada, o objetivo é pagar a conta, né? E aí o restaurante ele adquiriu 5 Pronamps. Não foram 5 Pronamps. Graças a Deus hoje tem um para pagar. Mas tá lá, ainda vai ser liquidado, né? Então foi se endividando porque não tem receita, o movimento cai muito. Eu dependo muito de turismo, né? Eu trabalho com turismo. Eu estruturei o restaurante para trabalhar com turismo, né? Porque ele é grande, ele tem espaço, área boa de estacionar, perto de tudo. Óbvio que o público local é ultra mega importante, né? Mas a gente precisa também agregar outros públicos, né? Sim, e tu tem espaço para isso? Porque lá tu tem um ambiente interno muito bom. Então, eu me aperfeiçoei em ônibus de turismo, não em ônibus de carro, em turismo de carro, em turismo de excursões, viajantes, ônibus, aí né? de ônibus. Coisa grande. E aí você percebeu que ele ficou desanimado e tal, ele não quis mais e ele quis ir embora. Eu falei, cara, e agora? Mas foi saudável, assim, foi bem amigável, vamos supor, essa transição. Porque às vezes, quando a gente fala sempre, às vezes, sociedade, rompimento, sempre gera, às vezes, algum... Sempre traumático. problema, Tem que pegar advogado. Sim. Para ver as questões legais, né? Enfim, da separação. Tudo certo. E aí, eu falei, pá, não tenho como comprar tua parte agora, né? Imagina, me descapitalizei, não tenho o que fazer agora, né? A minha sorte foi que, nesse meio do caminho, eu comprei um atacado, que é o Atacado Saba, que ele distribui uma distribuidora de alimentos de doces, né? Acho que o pessoal que... Ele é desde 1985, a Saba, tá? Então foi ali que a nossa família meio que sobreviveu. Porque tu vai queimando muita gordura, né? Tu vai queimando, tu tem aluguel para pagar. O clube foi bem coerente, reduziu metade do aluguel, mas, cara, metade do aluguel sem receita é muita coisa. Tu tem luz para pagar, tu tem fornecedor, negociação com fornecedores, tu tem funcionário, né? Sim, então, parou a receita, a despesa voando. Voando, isso aí. Então, a gente tinha um atacado, fazem 6 anos que eu comprei o atacado. A história do atacado, eu vou contar bem rapidinho aqui, tá? Tem um negócio no universo que eu acho que ele vai conspirando sempre a favor para ti, para mim, ele conspira, né? O Atacado Saba, ele foi fundado por, olha só, o que é Saba? Todo mundo, vem de onde esse nome, né? Vou dizer para vocês o que é Saba. Saba vem de 2 sobrenomes. Austil Sartor, o Sainter do Sartor, e Lucindo Batistello.
o bar vem do Batistella. Lucindo Batistella era o vice-presidente do clube. Alceu Sartori era o presidente. Eles fundaram a Saba. O Lucindo, vocês vão lembrar, ele tinha uma veraneio verde. Sim. A única veraneio verde que tinha em Bento era dele, ele que circulava na cidade vende doce, né? Que a gente vende doce, bala, bombom, chiclete, chocolate, toda a linha de chocolate. Então a gente visita os clientes, né? Lanchonete, bar, restaurante, mercado de bairro, loja do 1,99, restaurante industrial. A gente visita, faz o pedido, posto de gasolina e no dia seguinte entrega, né? Então para te ver que a Saba é fundada pelo presidente do clube e o vice, que eram os meus patrões lá atrás, entendeu? E aí quando... Tudo tá ligado. Não, é um negócio incrível. Quando eu falei para a Vivi, surgiu a oportunidade de comprar o Saba porque o atual, o proprietário anterior, que era o Volney Misturini, ele se aposentou e um dia conversando com ele, ele falou, cara, eu vou morar na praia, eu não quero mais trabalhar, trabalhei já um monte de anos na minha vida aqui, vou morar na praia, eu tenho que achar um louco para comprar o atacado ou eu vou fechar. E eu olhei para ele e falei, tu achou louco então? Porque ele falou, cara, tem que achar um louco que me pague e que continue o nome da Saba, porque senão vai queimar o ponto, imagina, vai queimar todos os clientes. E aí a gente fez a negociação, compramos a Saba e eu fui me apresentar para os clientes, né? Olha o erro que fui fazer. Fui me apresentar para os clientes, falei, imagina, cara, a vida toda trabalhando em comércio, todo mundo me conhece, né? Aí os caras, se tu comprou a Saba, eu vou continuar comprando de ti, mas só se tu vier me vender. Vai em um, vai em dois, vai em três, falam isso aí. Eu falei, me quebrei, né? Vou ter que sair vender agora. E aí, então, até hoje, então, eu trabalho no restaurante e ainda faço as vendas da Saba, né? Então, a gente trabalha Bento Garibaldi Barbosa, tem um funcionário que faz outra parte, que são as vilas, né? As comunidades da cidade, e eu faço a outra região. Então, eu tenho 2 empregos, praticamente. Que legal. Agati, queria te perguntar uma coisa assim, ó, que dá livro, tá? A tua história dá um baita de um livro, velho, porque ela se funde com a história da cidade, né? Isso que eu acho muito interessante. Ou melhor ainda, muito antes da história da cidade, a história das pessoas que fazem parte da cidade, né? A gente sempre chega, porque tu sabe que aqui o nosso tempo já foi, né? Já estourou tudo, né? Se tu pudesse dar hoje 5 dicas, tá? Para pessoas que estão pensando naquilo, tu já falou várias coisas. Para quem assistiu hoje esse podcast, cara, tem tanta coisa legal aí nas entrelinhas, tem muito insight legal. Mas eu queria que tu nomeasse, pode ser, vamos botar até 5, se for 3 tá bom, se for 4 tá ótimo, principalmente para aquela pessoa que nem tu, que às vezes está trabalhando de funcionário naquilo que ela gosta e almeja ter aquilo como negócio para ela. Para quem quer empreender, para quem quer seguir, né, quem quer ter seu negócio, né, quais são 5 dicas que tu considera importantes, assim? Cara, eu até vou olhar para cá isso, né? É o combinado. Eu vou tentar ver se eu consigo dar 5 dicas, né? Porque é difícil hoje em dia tu empreender também, né? Tu tem que ter visão, tu tem que ter persistência. Então, acho que assim, a primeira coisa é achar uma maneira de tu ter um trabalho que tu goste. Tu tem que gostar daquilo que tu faz. Principalmente, eu acho que esse aí é o maior de todos, é tu gostar. Se tu gostar daquilo que tu faz, o resto vai ser uma consequência muito grande. Persistência, muita persistência. Não dá para desanimar, não dá para baixar a cabeça. Tudo tem solução, tudo. A gente sofreu agora, falou da pandemia, mas tudo tem uma solução, a gente consegue dar a volta sempre. O ser humano tem essa capacidade. Então, acho que tu tem que persistir muito naquilo que tu quer, né? Tu é um cara de sucesso? Não. O que é sucesso, tá? O que é o sucesso? Cara, eu acho que é muita persistência mesmo, né? Não desistir, né? O sucesso não desistir. Não desistir. Ter paciência. Tu precisa muita paciência, porque tu lida com pessoas, né? Tu lida com gente, tu lida com o ser humano. O ser humano, ele tem pontos fortes, pontos fracos. É difícil tu administrar pessoas. É difícil. Hoje em dia a gente sofre muito com falta de mão de obra, então tu tem que estar sempre correndo atrás, incentivando teu colaborador, né? Eu acredito que seja isso, persistência, amar aquilo que tu faz. E paciência com paciência. Amor, persistência. E uma coisa importantíssima, né? Não ter medo de trabalho, né? Não ter medo de trabalho. Eu nunca tive medo de trabalho.
Se hoje tu me falar, Gatti, vamos ali na rua capinar, vamos, cara. Sabe? Eu acho que tu não tem que ter o medo do trabalho. Tem que acordar de manhã e dizer que bom, vou trabalhar. Trabalho faz parte do ser humano, né? Não existe um emprego perfeito. Não existe isso. Tu me falar, mas o cara é ator. Não é perfeito, cara. Não tem vida. O cara é o presidente. Não tem vida. Não existe emprego perfeito. Emprego perfeito tu faz, né? Gostando daquilo que tu faz. Dizem, né, que não existe vida perfeita, mas na verdade é como tu leva a tua vida, né? Tu leva a tua vida. É como tu encara teus problemas, os teus desafios assim, e tudo isso, né? Ser do bem, se dar bem com todo mundo, sabe? Não procurar não ter inimigos. Importantíssimo isso, né? Sempre se dá bem com teu concorrente, com teu parceiro, sempre se dá bem com ele. Mas, cara, se tu procurar hoje todos os proprietários de restaurante, todos eles vão dizer, mas o Evandro sempre ajudou, o Evandro isso. Eu sempre fui assim. Cara, até hoje, me faltou laranja, eu bato lá no Beto da Portuguesa. Beto, me ajuda aí com laranja, cara. Vou lá no Magnatas, eles vêm pra cá. É uma troca muito legal. A gente tem os mesmos problemas, a gente tem as mesmas... Né? Não é a mesma empresa, o mesmo público, mas a gente tem os mesmos problemas, sabe? Se dá bem com todo mundo. Bom, com essas dicas que tu deu, e comprovando 35 anos no ramo e com o sucesso que é, e na cidade não tem quem não conheça, né? O clube, quem não te conheça, né? Sabe que tudo vai assinar embaixo, tudo que tu falou aqui, né? Vai assinar embaixo. Cara, a gente se despede te agradecendo aí por a tua participação. Desculpa por me prolongar. Mas eu acho que, cara... Poderia ter muito mais tempo assim. Tenho certeza, quem vai assistir, principalmente quem é da nossa cidade aqui, vai se identificar muito, porque tu puxou coisas lá atrás, então pessoas até de uma idade um pouco maior vão se lembrar de coisas que talvez já tinham até esquecido que passaram. Então foi muito bom esse nosso bate-papo aqui, e obrigado, cara, por ter aceito, e foi muito bom mesmo. Eu que fico feliz de ter o convite de vocês. Gostaria muito, eu sempre acompanho toda segunda-feira, quando mandam um link lá, eu assisto. Eu vejo lá que tu comenta lá e tal. Também, indico para todo mundo o podcast Clube do Sucesso, porque, cara, acaba trazendo para cá pessoas que fazem parte da comunidade, da história da cidade, né? São empreendedores, né? Todo mundo conhece, é legal esse trabalho de vocês aí. E o nosso objetivo justamente é esse, é trazer pessoas reais, que passam por problemas reais e resolvem esses problemas aí nas diversas formas, com as suas habilidades. Né? E é bacana porque acaba se tornando um papo tão informal, né? Um negócio tão intimista, né? Que é um negócio que, cara, tu vai falando ao natural e tu nem percebe, né? Tu não fica nervoso, nada, é muito legal. Parabéns para vocês dois, né, pelo projeto. Obrigado. Que seja duradouro. Que bom, e vai ser. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Clube do Sucesso incrível, né? A história do restaurante que faz parte da vida das pessoas. A gente deixa aqui um convite para vocês compartilharem, curtirem o nosso canal, acompanhar a gente também no Spotify. E lembrando que para quem é cliente NET, no canal 14, todas segundas-feiras, 21 horas, tem Clube de Sucesso também na televisão. Então fiquem bem, uma ótima semana a todos e até o próximo Clube do Sucesso. Tchau!